Prezados, sejam todos muito bem-vindos ao treinamento de configuração do ProfitChart Pro. Este vídeo está dividido em 4 partes, sendo que a primeira iniciaremos com a instalação e configuração da plataforma. A segunda parte se refere a ferramentas básicas do ProfitChart Pro, passando para a terceira parte com funcionalidades analíticas avançadas do ProfitChart Pro, concluindo com o roteamento dentro da plataforma. Primeiramente, você receberá na sua caixa de e-mails o e-mail de bem-vindo ao ProfitChart Pro. Verifique caso não tenha ido para a caixa de entrada, se não foi para spam. Neste e-mail, você terá de receber o link para download do ProfitChart Pro e a licença ou chave de ativação da plataforma. Independentemente se você está testando, se você contratou através da Nelogica ou através de algum parceiro, verifique se não foi no mesmo e-mail ou algum outro e-mail separado que você recebeu link para download, licença ou chave de ativação e também a senha de roteamento ou senha operacional, que é a senha, na verdade, que você utiliza para realizar as operações dentro da plataforma, a senha de roteamento. Vamos agora realizar o download do produto. Executaremos agora a aplicação. Seguimos o procedimento e aguardamos a instalação da plataforma. Após a instalação concluída, abrimos a plataforma. O código de ativação é aquele que já pegamos em nosso e-mail. Clicamos em ativar, licença definitiva de cliente, está conectado, bolinha verde. Clicamos em fechar, o ProfitChart Pro já está cotando, já está recebendo os sinais dos ativos. Caso você não tenha recebido uma senha de roteamento ou senha operacional, vá no menu roteamento e clique em gerar nova senha. Será aberta uma página com o seu login e sua senha do portal da Nelogica. Caso você não tenha, clique em esquecer sua senha, que será encaminhado para o seu e-mail. Você clica em enviar e clica em resetar senha de roteamento, o qual será encaminhado para o seu e-mail, aí sim, a senha de roteamento ou a senha operacional. Mesma coisa, senha de roteamento e senha operacional será agora encaminhado para o seu e-mail. Iniciaremos agora a apresentação das configurações de ferramentas básicas do ProfitChart Pro. Após a inclusão da licença, você pode perceber que já foi aberto no ProfitChart uma grade de cotações e um gráfico. Na grade de cotações, automaticamente é carregada uma base de ativos. Apresenta, na verdade, informações relativas a cada ativo. Por exemplo, último preço, o horário do último preço, a variação máxima, informações deste tipo. Para adicionar o ativo, clicamos sobre a grade com o botão direito e vamos em adicionar ativo. Colocaremos, por exemplo, em G17. Já foi incluso na nossa base. Para retirar um ativo, clicamos sobre ele com o botão direito e remover ativo. Podemos incluir um ativo na nossa base, também irá para a grade de cotações, em Ctrl A, o qual abrirá o gerenciador de ativos. Aí, clicamos em disponíveis e cada uma das abas superiores do gerenciador de ativos diz respeito a tipos de ativos distintos, por exemplo, ações, opções, contratos da BMF. Clicamos sobre um ativo, por exemplo, na parte à esquerda, clicamos na seta que direciona à direita para selecionados para importação e incluiremos ele na nossa base. Para retirar um ativo da base, clicamos nos selecionados para importação e direcionamos para a esquerda. Retiramos a nossa base, clicamos em OK. Podemos, através do gráfico, também incluir um ativo na nossa base. Clicamos com o botão esquerdo sobre o gráfico e escrevemos
e damos Enter, já foi incluso um ativo na nossa base através desse método. Temos na nossa grade de cotações abas abaixo. Na aba Todos apresenta efetivamente todos os ativos da nossa base. Em setores, subdividimos os nossos ativos em setores específicos, por exemplo, de comércio ou de energia elétrica. E em favoritos, temos a criação de carteiras próprias. Para criar uma carteira, clicamos na aba Favoritos com o botão direito do mouse, clicamos em Inserir carteira, definimos o nome e após inserir a carteira, novamente com o botão direito, vamos em Inserir ativo. Escolhemos ativos que já temos na nossa base. Para inserir múltiplos ativos nas nossas carteiras, clicamos com o botão direito do mouse, vamos em Inserir múltiplos ativos e digitamos os ativos que desejamos. Na parte superior da grade de cotações, temos especificidades de cada ativo. No caso último, horário do último negócio, variação máxima. E para apresentarmos as colunas, vamos com o botão direito do mouse, propriedades do grid. Temos aqui colunas ativas, que são as colunas que efetivamente temos na nossa grade de cotações. Apenas apresentando e vamos mostrar ela maior, puxando, clicando com o botão esquerdo na extremidade, puxando para um lado ou para o outro. Isso serve tanto para essa janela como para outras janelas do Profit Chart. E podemos realizar a exclusão ou inclusão de colunas. Por exemplo, vamos retirar, clicando com a seta à esquerda, e vamos incluir novamente, clicando com a seta à direita. Para mostrarmos uma coluna mais à esquerda, que fique próximo ao ativo, nós podemos clicar sobre ela, por exemplo, validade, e vamos clicando em acima, até ficar bem próxima ao ativo. Damos OK, já foi alterada para nós. Ou clicamos diretamente na grade de cotações com o botão esquerdo e puxamos para um lado ou para o outro. Apresentaremos agora outras configurações básicas e também configurações gráficas do Profit Chart. Temos um gráfico aberto, vou realizar o fechamento. Para abrir um gráfico, arquivo, novo gráfico, ou Ctrl N, ou ferramentas, novo gráfico. Aberto o gráfico, podemos navegar em periodicidades distintas, clicando nessas superiores, que são periodicidades ditas padrão, de 1, 5, 15, 30 minutos, periodicidade diária ou semanal, ou escrevendo diretamente sobre o gráfico, após selecioná-lo, clicando com o botão esquerdo sobre a janela do gráfico, escrevendo, por exemplo, 30 minutos. Se eu escrever 20, já aparecerá para mim os gráficos possíveis no Profit Chart Pro. 20 minutos, 20 trades, o gráfico a partir da formação dos candles em trades, 20 pontos, ticks de Renko, gráfico range, ponto figura, gráfico CAGE ou dias e semanas, que são gráficos temporais. Então no Profit Chart Pro você tem gráficos temporais e gráficos atemporais. Caso dos trades, pontos ou Renko. Para apresentar cada um desses, só selecioná-lo ou com Enter você coloca ele no seu gráfico. Para mudar o ativo do nosso gráfico, escrevemos e damos o Enter. Já foi para o mini índice. Clicando com o botão direito do mouse em propriedades do gráfico, podemos realizar algumas alterações relativas a fundo, gráfico e moldura. Clicamos em OK, definir as cores, já foi alterado as especificidades que eu gostaria de alterar para o meu gráfico. Para retornar, botão direito, propriedades do gráfico, e vamos para as cores automáticas, que são cores suaves. Para alterar diretamente nos candles, vamos sobre o candle, clicamos com o botão direito, propriedades, no caso aparecerá o ativo que nós estamos acompanhando, no caso mini índice. Podemos mostrar
o gráfico de maneira padrão, que seria automática, quer para o candle ou para o barra, linha, montanha, por exemplo. E também a aparência, isto é, os candles positivos ou negativos. Vamos colocar na cor verde e vermelho, positivo e negativo. No nosso teclado, a seta à esquerda aumenta o recuo do gráfico para os preços e clicando novamente para a seta à direita, diminuirá o recuo do gráfico para os preços. Em mais, damos o zoom. Em menos, retiramos o zoom. O zoom também pode ser colocado através da lupa com mais ou menos. Ou em exibir, zoom in, zoom out. Para dispor o gráfico dentro da janela, clicamos em inserir, mão, e podemos realizar a disposição do gráfico como desejarmos. Para retirar essa funcionalidade, novamente inserir, mão. Para plotar um indicador ou elemento gráfico dentro da janela, vamos em inserir e podemos realizar a inclusão de linhas, canais, setas, dentre outros diversos elementos gráficos disponíveis dentro do ProfitChart Pro. Para inserir o indicador, vamos em indicadores e colocamos, por exemplo, uma média móvel. Podemos inserir indicadores diretamente no gráfico ou em janelas internas que ficam abaixo do ativo. Primeiramente no gráfico. Definir 21 períodos. Foi incluso diretamente no gráfico, na linha verde, o nosso indicador. Para inserir o indicador em uma nova janela interna, vamos em inserir indicadores ou botão direito do mouse, inserir indicador. Vamos incluir, por exemplo, IFR, inserir. Já foi diretamente para uma janela interna, uma janela abaixo do nosso ativo. Comentando sobre as configurações que você pode fazer nas janelas do ProfitChart, clicando no C em verde você libera a janela. Pode dispor para outros monitores se você desejar, não está fixa, inclusa diretamente ao ProfitChart. Em Ctrl T, você trava a janela, não consegue dispor ela para um lado ou para o outro. Aqui nós temos o ticker de cotações, podemos inserir ou retirar, em exibir, clicamos em ticker de cotações. Após essa apresentação das configurações básicas relativas a gráfico, vamos mostrar outras funcionalidades e a própria montagem do desktop. Continuando a apresentação de configuração do ProfitChart Pro, apresentaremos agora ferramentas analíticas, além das ferramentas básicas iniciais e configurações gráficas e de janela que já apresentamos. Essas ferramentas são o livro de ofertas, também em conjunto com o livro de preços, o Times and Trades, que são os negócios do dia daquele ativo, e o Volume at Price, que é o volume de negócios daquele ativo. Para essa amostragem, apresentação, vamos colocar o gráfico à direita e iniciaremos agora apresentando essas três ferramentas. Vamos no menu Ferramentas, em Mais Livro de Ofertas, ou Ctrl M, e foi aberto para nós o livro de preços, também chamado de book agrupado. O que é o book agrupado? O que é o livro de preços, que aqui está colocado na aba Preços? É o total de quantidade de ofertas por preço. Então, em cada nível de preço deste ativo, cada um desses níveis de preço deste ativo, temos uma quantidade, um total de ofertas. Em termos de contratos, se fosse Bovespa, falaríamos em ações, um total de ações, estamos no ativo da BMF, dólar, então um total de contratos, e aqui temos o número de ofertas, a quantidade de ofertas.
Então, isso se refere a cada um desses níveis de preço. Como podemos otimizar o book para a visualização do total de ofertas e das ofertas também disponíveis no mercado? Vamos com o botão direito do mouse em propriedades do livro. Vamos em cores e podemos primeiramente retirar os níveis de cor, colocar para 1 e numa coloração padrão prata. E damos OK. Podemos realizar outras alterações no nosso book de preço, novamente com o botão direito em propriedades do livro. Podemos monitorar quantidades nos nossos preços. Vamos na aba quantidade, definimos uma regra, por exemplo, queremos para lotes acima de 20 lotes de dólar. Na coloração vermelha, queremos realizar um monitoramento. Adicionamos, damos OK, foi monitorado no nosso book. Para retirar este monitoramento, botão direito, propriedades do livro, quantidade, clicamos, vamos em remover. Com detalhe, claro, que trabalhamos no monitoramento em cima de lotes. Então, para cada um dos ativos, no caso Bovespa, BMF, tem lotes diferentes e aí devemos ter esse cuidado na hora do monitoramento. Além desta alteração, na aba visibilidade, temos a possibilidade de retirar, por exemplo, e otimizar o nosso book, retirando a quantidade de ofertas, deixando apenas a quantidade de contratos. Então, realizamos essa retirada, damos OK. Além da aba preços, ou do book agrupado, também chamado, temos a aba profundidade ao lado. A aba profundidade, e para a explicação vou utilizar a aba preço para ficar mais didática a apresentação. A aba profundidade diz respeito a, tal qual o nome diz, profundidade do mercado. Então, o segundo nível do livro profundidade é a soma dos dois primeiros níveis do livro de preço. Temos então a possibilidade de visualizar o total de ofertas até determinado preço, somadas. Então, o 10º nível do livro profundidade será a soma dos 10 primeiros níveis do livro de preço e assim sucessivamente. Novamente, temos como visualizar desta maneira o total de ofertas somadas até determinado nível. Então, por exemplo, eu quero visualizar até o 15º nível de preço, até próximo aí do 43, qual é o total de ofertas do mercado? Olha, é 1,67. Então, há a possibilidade de visualização dessa maneira. Dando a sequência na explicação, vamos para a aba gráfico. A aba gráfico é a possibilidade alternativa de visualização das ofertas da aba preços e da aba profundidade. Vamos aumentar um pouco e com o botão direito do mouse em gráfico tem a possibilidade de visualização da aba preços por histograma, da aba profundidade por histograma e da aba profundidade por linha. Novamente, a aba gráfico é uma maneira alternativa de visualização. Então, quando definimos a aba preço, é o mesmo que, na verdade, quando definimos preço na aba gráfico, é o mesmo que a aba preços, olhada de maneira diferenciada. O mesmo caso para a aba profundidade. Na aba ofertas, além da aba gráfico, temos a aba ofertas e algumas possibilidades também de customização. Por exemplo, filtragem, que é a retirada de determinadas ofertas do book. Por exemplo, botão direito do mouse, vamos em propriedades do livro, vamos em filtros e realizamos a filtragem. Essa filtragem também pode ser realizada na aba preço, porém é mais comum realizarmos na aba ofertas. O que seria o filtro? A retirada de ofertas que não nos interessam. Então, se eu defino, por exemplo, uma regra maior ou igual a 3 lotes de dólar, aparecerão na minha aba ofertas apenas as ofertas, as ordens limitadas, as ordens do book,
acima de 3 lotes de dólar, ou seja, apenas de 15 contratos para cima, apenas ofertas de 15 contratos para cima. Selecionei, defini a regra e a quantidade, dou OK, foram retiradas as ofertas abaixo de 15, ou seja, de 5 e de 10 contratos. Tal qual a aba preços, temos a possibilidade também de monitoramento dessas ofertas, por player e por quantidade. Botão direito do mouse, propriedades do livro, primeiramente por player, vamos buscar algum, por exemplo, no caso da UBS, é agentes monitorados, certo? Selecionamos em propriedades monitorar agente, definimos a coloração, por exemplo, azul, coloração da linha ou somente o agente, aí é a customização que nós podemos fazer, damos OK, então quando este player estiver no book, ele será monitorado. Se desejamos realizar um monitoramento por quantidade, botão direito, propriedades do livro, quantidade, em ofertas definimos, por exemplo, maiores ou iguais a 10 lotes na coloração amarela, adicionamos, damos OK, ofertas que são disponíveis, e aí, no caso da aba ofertas, é cada uma das ofertas no mercado, cada oferta que foi colocada no book, diferentemente da aba preço, que na aba preço temos o total de ofertas por preço, na aba ofertas temos cada uma das ofertas disponíveis, cada uma das ofertas colocadas no book daquele ativo. Neste caso, novamente, realizamos um monitoramento, que é a coloração por oferta acima de 10 lotes de dólar, isto é, 50 contratos, acima ou igual a 10 lotes de dólar. Realizamos dessa maneira a filtragem, o monitoramento por quantidade e por player. Para finalizar, a aba Netrix é outra maneira de visualização da aba preços na horizontal. Temos os preços no campo central e à esquerda as quantidades de compra, totais e de venda. Além das funcionalidades que dizem respeito ao livro de ofertas e livro de preços, em ferramentas fomos em Times and Trades, que é a ferramenta que disponibiliza a possibilidade de visualizarmos os trades, os negócios efetuados no dia. Primeiramente, temos a aba Negócios, que mostra efetivamente todos os negócios daquele ativo, todos os trades realizados daquele ativo. Com o botão direito do mouse em Propriedades no Times and Trades, em Quantidade, temos como monitorar trades semelhante modo ao que fizemos no livro de preços e no livro de ofertas. Definimos uma regra, uma coloração e adicionamos. Podemos também realizar a filtragem, mais incomum, mas existe a possibilidade também. Quando foi efetivado algum trade conforme as nossas especificações, será monitorado, será colorido no nosso Times and Trades. Temos no Times and Trades a data, isto é, o momento que foi efetuado o trade, o comprador, o valor do trade, o valor no mercado naquele momento, a quantidade, o vendedor e o agressor, isto é, quem tomou a iniciativa de efetivar o trade. Então, no caso, o agressor neste trade foi de compra, ou seja, este player tomou a iniciativa e comprou deste player que havia pendurado uma ordem no book. Então, o agressor, novamente, é quem tomou a iniciativa de efetivar o trade. Pode ser comprador ou pode ser um vendedor. Este é o ativo e este é o trader passivo que, novamente, pendurou uma ordem no book e este acabou tomando essa ordem. Ao lado da aba Negócios, temos a aba Ordem Original, que será explicado em conjunto com a aba Negócios. Ferramentas, Times and Trades, vamos abrir a ordem original e podemos explicar em conjunto agora. Na aba Ordem Original, temos a possibilidade de visualização da boleta original, ou também chamada de boleta reconstruída, que determinado player encaminhou a mercado. Vamos agora explicar especificamente qual é a diferença entre a ordem original e a aba Negócios. Visualizando este trade que foi efetuado agora próximo do horário das 16 horas.
Este player encaminhou uma ordem de compra para o mercado de 75 contratos. Ocorre que ele comprou, e aí será visto na aba negócios, 5 de determinado player, 5 de outro, 10 de outro, 10 de outro, 25 de outro player, totalizando a boleta que efetivamente ele encaminhou. Na aba negócios, e aí é a grande diferença, você vai visualizar todos os trades que foram colocados. Porque o que ocorreu? Quando ele encaminhou esta oferta de 75 contratos, não tinha na contraparte, ou seja, não tinha no book, exatamente 75 contratos. O que tinha naquele momento? Quais as ofertas que tinham? Determinado player colocou 5 contratos, outro colocou 5, outro colocou 10, outro colocou 25. Então, na aba ordem original, nós visualizamos não cada trade em separado. Visualizamos, além do agressor, obviamente, qual foi o tamanho da boleta que efetivamente ele encaminhou a mercado. Novamente, esse é um algoritmo criado pela Nelogica. Tal qual na aba Negócios, nós temos como fazer o monitoramento, botão direito do mouse em Propriedades, Terms and Trades em Quantidade. Além da aba Ordem Original, temos a aba Compradores, que mostra efetivamente qual foi os maiores compradores do dia, e Vendedores, que mostra quais foram os maiores vendedores do dia. Botão direito do mouse em Gráfico, temos como mostrar essas tabelas. Somente gráfico, somente de modo tabelado e das duas maneiras, gráfico e tabela. Além dessas, ao lado, temos a aba Saldo, que mostra qual foi o saldo entre compra e venda dos players daquele ativo. Vamos colocar de modo tabelado. A aba Saldo mostra quais foram os maiores comprados e vendidos daquele ativo no dia. Então, estes acima são os maiores comprados, e clicando em volume financeiro, na coluna volume financeiro ou em volume quantidade, temos a visualização dos maiores vendidos do dia. Para otimizar a nossa janela saldo, vamos com o botão direito do mouse em Propriedades, Terms and Trades, vamos em Visibilidade, retiramos em demais abas questões como o percentual, definimos se queremos visualizar o volume financeiro ou em quantidade, exatamente para não atrapalhar, por ser um dado praticamente duplicado, uma informação redundante ter as duas, então definimos. Tiramos a seleção, que é essa parte à esquerda, e a própria legenda deixamos apenas corretora, volume, quantidade e o médio de compra ou de venda daquele player. Conseguimos dessa maneira otimizar a nossa janela. Na aba Evolução no Tempo, temos como analisar desde o início do dia qual foi a mudança de saldo de todos os players, dos principais players daquele ativo. Porém, visualizamos de maneira gráfica. Botão direito, vamos em Gráfico e mostrar somente gráfico. Então, desde o início do dia, todos começam em 0, podemos analisar novamente a mudança do saldo dos principais players deste ativo. Então, determinados players começaram a comprar, mais compraram durante todo o dia, outros players venderam durante todo o dia. Então, existe essa possibilidade de análise, novamente, na evolução do tempo, do saldo desde o início do dia, qual foi a modificação, a mudança que houve no saldo de cada player. Para finalizar a explicação, mostraremos agora o Volume at Price. Ferramentas, Volume at Price. Este recurso mostra o volume de negócios por preço. Enquanto que o livro de preços mostra as ofertas no book, discriminadas aí no caso da aba ofertas por player e no caso da aba preços por preço, total de ofertas por preço, e o Terms and Trades mostra os negócios, os trades efetuados, o Volume at Price mostra o volume de negócios por preço. Clicando com o botão direito do mouse, caso não tenhamos, podemos analisar a visualização deste volume por agressor, porque existe a visualização padrão, isto é, apenas o volume, sem diferenciação se é de compra ou de venda,
mas temos como visualizar novamente por agressor. Vamos em tipo de pintura, agressor, ou pelo saldo da agressão, existe também essa possibilidade. O Volume at Price pode ser visualizado de outras maneiras. Estamos analisando a aba gráfico, neste momento no saldo de agressão, voltar para a pintura de agressor agora, mas temos como visualizar nas abas abaixo, de modo tabelado, o preço, o volume financeiro, o volume quantidade, o número de negócios, não só nessa aba como em outras abas. Se clicamos com o botão direito, vamos em tipo de volume, podemos definir se é volume financeiro, quantidade, número de negócios. Podemos inclusive definir a periodicidade do nosso Volume at Price, por exemplo, para 15 minutos. Não só no Volume at Price, a periodicidade pode ser vista no saldo, por exemplo, do nosso Times and Trades nos últimos 15 minutos ou nos últimos 30 minutos. Isso vale para essas duas janelas. Com Enter. Existe a possibilidade de outras abas de visualização, como agressores, o preço na parte central e os agressores de compra à esquerda e direita à venda. O saldo, outra maneira de análise, o preço novamente na parte central e o saldo pendendo para o lado esquerdo se for compra ou direito venda. O saldo é na prática o resultado entre compra e venda, o que sobrou entre compra e venda, se foi o volume maior forte na compra ou na venda. E também outro modo que é a aba resumo, que mostra os preços em amarelo, o preço atual, a quantidade de contratos, a agressão de compra, de venda e o saldo. Voltando aí para a periodicidade diária. No Volume at Price, para concluir, temos a possibilidade de análise do VWAP, que será essa barra em azul, também da abertura, essa barra em verde. Esses são os preços aí, então, do VWAP deste momento e da abertura do dia deste ativo. Daremos início agora na parte de roteamento do Profit Chart ou ferramentas operacionais. As ferramentas operacionais se dividem, na prática, em ferramentas propriamente para operação, para o trade, e ferramentas de acompanhamento de trade. Quando falamos de ferramenta para trade, para operação, dizemos do chart trading, das boletas, do Superdom, comentaremos sobre essas ferramentas, e ferramentas para acompanhamento operacional ou acompanhamento de trade, que são a lista de ordens, o relatório de performance, posição, dentre outras ferramentas. Começaremos nesse momento. Para início dessa explicação, abriremos uma boleta. Menu roteamento, vamos clicar em comprar. Será aberta uma boleta. A boleta, que é uma ferramenta operacional, consta informações como a nossa conta, o nome do titular da conta, que aí podemos realizar a alteração caso tenhamos outras contas vinculadas no nosso Profit Chart, roteadas no nosso Profit Chart. Terá o ativo, a validade, a data, o preço do ativo que nós estamos operando, a quantidade e o total financeiro. Essas informações, em regra, se repetem nas ferramentas operacionais, principalmente a conta, o titular e o preço e a quantidade são informações muito relevantes, além claramente do ativo, mas são informações muito relevantes para o operacional. Para o operacional, para o roteamento, quando efetuamos trades, colocamos ordens através do Profit Chart, temos que entender que existem ao menos 3 tipos de ordem, as quais vão balizar o nosso roteamento, o nosso operacional, que são ordens do tipo limite, limitadas ou ordens na pedra, que são ordens que vão para o book. Quando eu encaminho uma ordem de compra, por exemplo, abaixo do preço, eu estou colocando ordens do tipo limite, ordens limitadas, ou vendas acima do preço atual daquele ativo. Então são ordens, novamente, que vão para o book, ou também popularmente se chama na pedra, ordens que vão para a pedra. Existem ordens do tipo stop, que são ordens que encaminhamos acima do preço e que desejamos que sejam disparadas apenas quando o mercado chega naquele preço. Se eu quisesse colocar uma ordem, por exemplo,
aqui no 34, uma ordem de compra no 34, esta ordem seria apenas disparada quando o mercado chegasse naquele preço. Disparada e não executada, e vamos fazer essa diferenciação também neste vídeo. E por fim, as ordens a mercado, que são ordens para abertura de uma posição imediata, abertura ou fechamento de uma posição. Então temos que ter em mente esses três tipos de ordens, os quais vão balizar não só as ferramentas, os botões operacionais, os recursos e futuramente também o nosso próprio operacional. Essas três ordens são ordens que são colocadas, são emitidas através das ferramentas do Profit Chart. Dando a sequência na apresentação, mostraremos agora chart trading e operações gráficas dentro do Profit Chart Pro. Primeiramente você abre um gráfico, arquivo novo gráfico, e botão direito do mouse vamos em chart trading, clicamos em chart trading, é este que aparece aqui à direita do meu gráfico. E operações gráficas dentro do Profit Chart. Inicialmente, para habilitar o encaminhamento de ordens via gráfico, botão direito do mouse, vamos em propriedades do gráfico, roteamento, aba roteamento, habilitamos o envio de ordens, selecionamos, Shift para compra e Alt para venda no nosso teclado, utilizamos o stop automático, selecionamos stop automático. O significado disso é, na prática, a possibilidade de utilizar o stop dentro do nosso Profit Chart Pro. Então, selecionamos essa opção, deixamos avaliar o topo do livro e deixamos níveis de preço 0. Ok? Podemos já encaminhar ordens pelo gráfico. Shift e utilizamos do botão esquerdo para encaminhar a ordem. Shift para compra. Alt para venda. Percebe-se que acima do preço, o Profit Chart Pro no meu gráfico já vai identificar que era uma compra do tipo stop e abaixo uma compra limite. Para fechar as ordens, clicamos no X para cancelá-la. Se queremos cancelar todas imediatamente, temos várias, queremos já efetivar o cancelamento, podemos zerar e cancelar ordens. Ele na prática vai zerar a posição e cancelar ordens. Se eventualmente estivesse com uma posição em aberto, por exemplo, numa compra em mercado, zeraria e cancelaria todas as ordens. Agora na prática mostraremos os botões de abertura de posição, que são esses que nós temos no nosso Chart Trading. Para essa explicação utilizaremos em conjunto o livro visual. Compra mercado será uma compra no preço de mercado, ou seja, meados aqui de 25,5. Posso zerar a posição com uma venda mercado ou zerar. Compra no ESC é a compra no melhor preço de venda e venda no BID é a venda no melhor preço de compra. Esses botões, compra no ESC e venda no BID, são recursos de agressão de consumo de ordens. Logo, são recursos que retiram a liquidez do mercado. Então nós temos a iniciativa no trade, abrimos a posição através destes recursos. Compra no BID e venda no ESC, vamos comprar no melhor preço de compra e vender no melhor preço de venda. São recursos os quais encaminhamos ordem para o book, colocamos liquidez no mercado. Vamos dar os exemplos. Compra no ESC, abriremos direto a posição. Venda no BID será fechada a posição imediatamente. Compra no BID será encaminhada uma ordem para o book esperando ser executada. E venda no ESC, venderemos no melhor preço de venda, novamente, esperando ser executado. A posição, ademais, podemos fechar diretamente no nosso gráfico. O botão inverter é caso estejamos comprados, zeraremos e entraremos vendidos. No caso, se estamos vendidos, ao contrário, zeremos nossa posição e iremos entrar comprados. Vamos exemplificar. E zerar é o botão que zera a nossa posição
e como eu estava colocando anteriormente, zerar mais cancelar ordens, zerará a posição e cancelará eventuais ordens que tenhamos no nosso gráfico daquele ativo. A aba Day Trade, dessa maneira, possui recursos, como o nome já diz, para Day Trade. A aba boleta, temos outros modos de encaminhamento de ordem. Podemos encaminhar ordens limitadas, por exemplo, uma venda no 31,5, aparecerá no nosso gráfico também. Podemos encaminhar ordens do tipo stop, clicamos em Stop Offset e encaminhamos uma ordem de compra, por exemplo, ou ordens diretamente a mercado. Selecionamos a mercado, podemos encaminhar ordens que na prática é próximo ou idêntico aos botões que nós temos de consumo de ordem, compra no mercado, venda no mercado, compra no ESC e venda no BID, no nosso chart trade. Um ponto muito importante que nós temos que ter em mente em relação ao stop dentro do Profit Chart é que quando encaminhamos ele no gráfico, o offset, que é a margem, é definido neste campo. Independentemente se encaminhamos via gráfico, por exemplo, diretamente pelo gráfico, o offset, novamente, que é a margem do nosso stop, é definido através deste campo da aba boleta. Podemos alterar diretamente na ordem, clicando com o botão direito sobre ela em editar ordem, definir outro offset em preço. Offset, novamente, é a margem e editamos, mas tendo a ciência que é definido através deste campo. O offset é a garantia da execução da ordem até determinado preço. Se, neste caso novamente da ordem, nós queremos comprar no 53, o disparo da ordem será no 53. Porém, a execução dela encaminhamos até 56, isto é, aceitamos comprar até o preço de 56. Ordens stop, novamente, são ordens que só são disparadas quando o mercado chega naquele preço. O mercado chegará nesse preço, no 53, o disparo será neste preço e a execução poderá se dar, devido à volatilidade e situação de mercado, até o 56. Iremos agora apresentar outra ferramenta operacional muito utilizada, que é o Superdom. O Superdom é outra ferramenta operacional que podemos utilizar, o qual permite a análise e operação ao mesmo tempo. Análise, pois conseguimos visualizar através desse recurso o book de preço, a compra à esquerda e venda à direita, porém podemos, novamente, encaminhar ordens através dessa ferramenta. Temos no Superdom recursos para compra e venda limitadas aqui nas extremidades, por exemplo, o encaminhamento de uma ordem no preço de 14, clico sobre o preço e coloco em compra, será encaminhada uma ordem. Qualquer ordem do Superdom podemos fechar através de cancelar a ordem ou aqui acima em cancelar a ordem de compra. Na venda de semelhante modo, por exemplo, encaminhamento na ordem do 21. Compra mercado e venda mercado são botões que também existem no chart trading. Você tem o Superdom, compra e venda mercado, zerar e inverter. A quantidade você define aqui. E para encaminhamento de uma ordem do tipo stop, com o botão Ctrl, nós temos a possibilidade do uso padrão do encaminhamento de ordens via Superdom. Ctrl, tanto para o stop quanto para ordens limitadas, ordens limite, que são ordens que vão para o book. Então, Ctrl, botão esquerdo do mouse, encaminhamos a ordem e ordens stop. As ordens stop, você define o offset clicando nesse mais e aqui está o offset de meio ponto, isto é, eu quero que a minha ordem seja disparada no 23,5, aceito comprar até o 24. Aproveitando a abertura do Superdom, mostraremos agora o editor de estratégias de roteamento do Profit Chart Pro, que na prática é o nosso módulo auto-operacional. Aquele que, quando entramos numa posição, automaticamente é encaminhada a nossa ordem de compra e de venda, também chamado de Stop Gain Loss. Para isso, clicamos nesse local ou em roteamento, editor de estratégias de roteamento. Esta explicação é válida para o Superdom,
para o short trading e para eventuais ferramentas as quais são utilizadas em conjunto com o módulo auto-op, que é este, o encaminhamento de stop gain loss. Vamos agora criar estratégia. Primeiramente vamos em criar estratégia, definimos o nome. Definimos o percentual dos nossos stops. Se for 100%, se estamos operando no caso com um mini contrato, o nosso stop também será 1. Se estivéssemos operando com 2 mini contratos, por exemplo, e colocássemos 50% no percentual, o nosso stop seria a metade, 50% da posição ou 1. No caso, para essa explicação, vamos utilizar 100%, isto é, sempre que entrarmos em uma posição, o nosso stop será idêntica à quantidade da posição. Definimos um gain e um loss, que são em ticks, isto é, isto corresponde a 8 ticks em relação à abertura da posição. Então, se comprarmos neste momento, entrarmos comprados no 21, o nosso stop gain está selecionado e devemos selecioná-lo, tanto gain quanto loss. Podemos utilizar ou apenas o gain, ou apenas o loss, ou os dois conjuntamente. Existe essa possibilidade. Então, o gain será, por exemplo, de 8 ticks em relação à abertura da minha posição. Se eu entrar novamente comprado no 21, ele ficará 8 ticks para cima e o loss ficará 4 ticks para baixo. Tick é a menor variação daquele ativo, daquele mercado. No caso do dólar, meio em meio ponto. Então, isso corresponderá na prática, para este exemplo, 4 pontos de gain, 2 pontos de loss. O offset é a margem que estava explicando anteriormente, é a margem do nosso stop loss. O que temos que ter em mente? Quando entramos numa posição, independente se está comprado ou vendido, o stop gain é uma ordem sempre que vai para o book. O loss é uma ordem do tipo start, é uma ordem do tipo gatilho, que ela é disparada no preço que desejamos e nela que temos que definir a margem do stop. Neste exemplo, vamos utilizar 10 de margem. Após criada a estratégia, vamos em salvar e damos OK. Quando formos encaminhar a estratégia que nós definimos, vamos aqui em estratégia e clicamos Super DOM. No caso do short trade, apenas para apresentação, seria de semelhante modo. Abrimos o short trade, tem a possibilidade na aba Day Trade, na borboleta, de utilizar estratégia no encaminhamento. Então vamos realizar agora o encaminhamento desta ordem através do Super DOM. Vamos entrar na posição, definimos a estratégia, temos o nosso stop de ganho, o nosso stop de perda, vamos entrar comprados para exemplificar. Automaticamente já aparece para mim a minha saída de ganho, a minha saída de perda. Se eu quero zerar, sair na mão antes dessa, no caso de fechar a minha posição pelo loss ou pelo gain, eu clico em zerar e será zerada a minha posição e será cancelada as minhas ordens, com uma condição. Vamos em ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco e deixamos selecionado a avaliação da posição gerenciar ordens OCO. Isto é, a avaliação da posição significa que quando zeramos a nossa posição que estava vinculada à ordem OCO, ou seja, stop gain loss, automaticamente é zerada a posição e é cancelada eventuais ordens. Então, zeramos a nossa posição, novamente, ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco, selecionamos avaliar a posição ao gerenciar ordens OCO. Então, zerando essa posição, vou zerar e cancelar eventuais ordens. Para finalizar a explicação, mostraremos as ferramentas de acompanhamento de trade. Para isso, vou reduzir o meu Super DOM. Vamos colocar na extrema direita. Roteamento, temos 3 na prática. Lista de ordens, mostra as ordens, não só daquele ativo, como as ordens operadas em todas as contas ou na conta específica que eu estava nessa apresentação. Todas as ordens em aberto, executadas, canceladas, rejeitadas, abertas ou executadas.
Então, por exemplo, se eu abrir agora uma ordem aqui no meu Superdom, vai mostrar para mim na minha lista de ordens. Eu posso cancelar diretamente através da lista, só clicar em cancelar ordens. Existe também a posição, que mostra a posição do dia de todos os ativos ou daquele ativo em questão. Essa posição também é simultânea. Se eu tiver comprado, ela vai movimentando para cima ou para baixo, dependendo da condição de mercado, da situação de mercado que eu estou. Se estou comprado, vai para cima, vai movimentar o meu resultado. Então ele é novamente simultâneo a alguma posição em aberto, mostrando também qual é o resultado do dia. E temos o relatório de performance, que mostra a performance do dia. Na aba resumo, as operações com as especificidades através de gráfico ou completo.